Olá, pais. Hoje nós estamos no nosso quarto encontro, onde falaremos sobre o hábito 3, cujo tema é Bons pais corrigem erros. Pais brilhantes ensinam os filhos a pensar. Esse tema é extremamente importante, É né? Nós verdade. estávamos até conversando aqui agorinha há pouco. Realmente, esse tema é muito importante. Então, assim, vamos ensinar os seus filhos a pensar, né? Com certeza. E vamos lá. Isso. E como seriam as características de bons pais, Fernanda? Vamos lá. Bons pais corrigem erros, Sim, né? verdade. Fala, olha, não vai por esse caminho. É, Não, né? Às vezes impõe aqueles limites, as regras também que são muito importantes, sim. né? Essas são as características de bons pais. É. E pais brilhantes, eles querem ensinar os seus filhos a refletirem, a pensarem profundamente nas suas condutas. Essa é a Sim, diferença, né, com Fernanda? certeza. Sim, Assim, é muito perigoso quando a gente para pensar na repetição de broncas, sim, né? Aquela questão do ciclo, né? Meu pai foi extremamente grosso comigo, então eu vou ser extremamente grossa com meu filho também vai ser grosso com o filho dele, é, e aí isso vira um ciclo. sim, Né? Então, essa repetição de broncas, essa repetição da grosseria é muito perigosa. é, Porque como que essa geração que recebeu essa educação dessa forma vai ficar no sim. futuro? E Né? vocês, pai, estão nesse ciclo vicioso de sempre os filhos Sim, fazerem algo, vocês brigarem da mesma forma e eles responderem da mesma forma e continuar a mesma conduta? sim. Então, se você estiver nessa situação, que é uma situação até angustiante, né? Nós vamos fazer a seguinte proposta a vocês. Vamos surpreender os nossos filhos Uhum. com atitudes diferentes que realmente tragam uma reflexão dos seus filhos. Vamos realmente entrar no universo emocional dos seus filhos. Sim. E sabe, Fernanda, como que nós vamos fazer isso? Como? É uma coisa bem interessante. Quando seus filhos esperarem uma bronca de vocês, vocês vão lá, ó, e abraça eles. Nossa, essa abordagem vai ser É. muito boa, né? Quando seus filhos esperarem um julgamento de vocês, vocês vão lá e falam assim, ó: "Meu filho, minha filha, eu acredito completamente na sua capacidade de entender a sua conduta, de refletir nessa conduta sua, e, e eu espero que você realmente reflita sobre isso e se Sim. torne uma pessoa melhor, que você aprenda com isso." Com certeza, essa abordagem é a melhor. É bem diferente, não Né? É é? muito diferente. O seu filho, ele Sim, vai até ficar surpreso, né? Nossa, como sim, assim? é Porque verdade. os filhos, muitas vezes, eles já esperam que vocês, pais, já cheguem com agressividade, já Sim, chegam com grosseria, né? Nossa, mas por que que você fez isso? Né? Eu já falei, você não tá infelizmente. conseguindo aprender, né? E os filhos esperam isso também, Exatamente. principalmente quando já passaram por essa situação. E aí, quando vocês chegarem com essa forma diferente, Nossa, né? O seu vai filho vai ficar quebrar os até, filhos, né? nossa, como assim? Né? Exatamente. E isso vai até ensinar ele a pensar. É verdade. Nós, pai, precisamos, na verdade, é uma necessidade de nós criarmos um relacionamento Sim, positivo com os nossos filhos. É importantíssimo criar experiências positivas na mente, na memória dos nossos filhos. E isso é tão importante que nós, tendo essas boas experiências na mente deles, eles vão instigar a inteligência, a criatividade, a sim, resiliência, a segurança, né? Como eles vão melhorar a segurança? sim, Eles vão ver o emocional deles muito mais estruturado, tá? Então, pais, com em certeza. alguns momentos de conflito, se vocês derem atenção a ele, olhar nos olhos deles, se vocês acolherem, serem solidários a eles, em momentos que eles não esperam por isso, vocês vão surpreendê-los de forma assim maravilhosa. Sim, com certeza. Sim, E é igual eu falei, eles esperam uma forma, sim, né? Eles esperam essa forma agressiva. Então, quando verdade. você precisar corrigir, porque a correção ela é necessária também, Sim, né? Só que uma correção o quê? De forma positiva, de forma que ensine o seu filho a pensar, né? sim. Falar, olha, meu filho, não vai por esse caminho, por quê? É quando isso, né? Né? E É, dar uma explicação, porque às sim, vezes muitos pais falam, ah, não. sim. Tá, não o quê? É, Né? E o adolescente, a criança, ele quer eles têm entender. essa dificuldade de entender um não. Sim. Né? Eles querem entender o porquê do não. Na verdade, todos nós, né? Quando nós recebemos um não, a gente gostaria de saber o fundamento disso, para a gente Sim. entender, né? E realmente cumprir esse não. E conseguir lidar também Sim, melhor, né, é, com esse não. exatamente. Então, pais, vamos especificar um pouco mais, né? Sim. Nos momentos difíceis, ao invés de vocês entrarem em atrito com eles e ter aquele mesmo comportamento que nós temos, né? Nós também, viu, que eu me incluo Sim. nisso, porque eu também sou uma mãe, tenho as minhas falhas. Vocês primeiramente vão elogiar os filhos de vocês. Sim. Vocês vão tecer boas características deles, virtudes, e dizer a eles o tanto que eles são especiais. Com isso é comprovado cientificamente, viu?
Quando o filho espera de você uma bronca e você fala uma virtude dele, fala uma coisa boa, você tira da mente dele aquele foco de tensão. E ele vai estar, a mente dele vai estar mais preparada para absorver aquilo que virá depois, que é a Com correção. certeza. Então, pessoal, vocês, os filhos de vocês vão ter muito mais possibilidade de ouvir o que vocês vão falar, se primeiramente vocês entrarem no território da razão, Sim. para depois entrar no território da emoção. E, pessoal, isso realmente é interessantíssimo, tá? E eles vão, com certeza, passar agora a refletir na conduta deles. Sim. Primeiro dá aquela acalmada, né? Porque o Sim. filho também chega, né, com Tem. raiva, nervoso, tenso. É verdade. Então, primeiro dá uma acalmada para depois você falar, olha, meu filho, né, não faz Sim. isso, porque, né, enfim. É o Exatamente. quê? É usar a criatividade na forma dessa É verdade. correção. Sim. Né? É usar a criatividade. Então, às vezes, você pensa de uma forma, mas, poxa, será que isso aqui é a melhor forma de corrigir meu filho? É. Né? Tem até um exemplo que Augusto Cury relata no livro, né? Que o filho, né, tinha aprontado e, em vez da mãe já chegar, né, brigando e xingando e, né, de uma forma mais agressiva, falou assim, nossa, meu filho, o que aconteceu? Eu fiquei um pouco decepcionada com a sua atitude, mas eu Sim. quero entender o que aconteceu, por que verdade. que você agiu dessa forma? Sim. E aí o adolescente já vai pensar, nossa, mas realmente, por que eu isso, agi né? dessa forma? Né? Por que eu tava grosso? Por que que eu É. agi, né? Enfim, nessa situação. É. Então, é utilizar a criatividade também no momento de correção, né, dos filhos. Agora, uma outra diferença, Fernando, bons pais, eles dizem assim aos filhos, filho, você tá errado. Sim. Pais brilhantes dizem assim, meu filho, o que você acha dessa sua conduta? Então, ele leva o filho a pensar naquilo que ele fez. Sim. Então, educar, Fernanda, exige muita criatividade. Com certeza. Pais, se diante dos mesmos problemas vocês tiverem sempre as mesmas reações, os seus filhos vão sempre ter as mesmas condutas, né, Sim. Fernanda? E aumentar ainda a agressividade, né? Porque se Exatamente. você chega com agressividade, ele também já tá com Sim. raiva ou já tá num momento não tão legal. E aí Sim. fica os dois naquele atrito, naquele conflito. Então, assim, é utilizar a passividade, né? Sim. A calma, para poder corrigir o seu filho. E Exatamente. temos duas formas de corrigir. É verdade. Né? Impor limites, viu? Exatamente, porque tem que ter limites também, né? Sim. As regras e os limites, eles são extremamente importantes para o autocontrole dos seus filhos. É verdade. Eles precisam aprender o autocontrole. Então, as regras e os limites são importantes, desde que sejam feitos de forma clara, de forma objetiva, Sim. de forma que seu filho também compreenda essa situação, né? Não adianta colocar, não pode fazer isso. E aí o filho vai, uai, mas pai, por quê, né? Não, é esse ponto. Né? Então, temos duas formas de fazer essas correções, de impor esses limites. De forma impositiva e agressiva, Sim. né? Falando não, brigando, xingando, às vezes até falando coisas extremamente pesadas, né? Que vão refletir até na personalidade. Exatamente. Que entra no na ponto, autoestima, né? né, Na autoestima, Fernando? que a Do gente até próprio filho. discutiu na sessão, no encontro anterior, É né? verdade. Ou então de forma reflexiva. Isso. Né? E aí, qual que vocês escolhem, pais? Exatamente. Fazer uma correção, né, de forma impositiva, de forma agressiva ou de forma reflexiva para o seu filho pensar na atitude dele, do porquê que ele agiu daquela forma, né? Eu hoje, como mãe, escolho a segunda opção, tá? Da forma reflexiva, Sim, tá? com certeza. Fernando, então vamos agora a um caso prático, né? Por exemplo, você está num momento agora de tensão, né? Sim. Com seu filho, onde ele, através de palavras ou comportamentos, ele te feriu bastante, né? Então, antes de você falar com ele palavras, né? Daquele negócio, assim, de impulsionar, de falar, de criticar, de brigar, de Sim. tentar corrigir, normalmente no momento de tensão, mesmo você tendo toda a coerência, né? Ele não vai ouvir você por causa que ele está nervoso, está Sim. tenso. Você primeiro vai dizer o quanto você o ama, o quanto ele é importante para você, né? Elogiá-lo novamente. Com certeza. E somente depois vocês vão informar, falar o quanto que ele, com aquele comportamento, com aquela atitude, machucou você. Sim. Vocês, com isso, vão levar os seus filhos a refletir. Sim. E eu já falo, Fernanda, é muito difícil fazer isso a princípio. Com certeza. Porque no momento de tensão, nós estamos muito tá todo mundo nervosos. à flor da pele ali, Exatamente, a gente né? quer voltar com tudo. Aham. Mas vamos trabalhar a serenidade, tá, pessoal? E com isso, os filhos de vocês, eles realmente vão refletir naquele comportamento Sim. profundamente e eles vão mudar a atitude deles. Sim. Vou falar um exemplo meu com a minha filha recentemente. Eu estava lendo esse texto aqui para apresentar para vocês. E a professora de apoio da minha filha, né, que é minha filha mais velha especial, mandou uma mensagem falando que tinha uma tarefa que era até tal dia que tinha que fazer, e era justamente o último dia. Aí era um texto, assim, um texto de 2 páginas, e eu percebi que ela tá bem, assim, com preguiça, vamos dizer assim, né? E fui ler o texto.
Mas quando eu estava lendo o texto, eu percebi que ela estava, né, meio assim, Aham. assim, não estava dando muita moral. Li o texto e começou as perguntas. E as duas primeiras perguntas, que eram perguntas fáceis e estava bem expresso no texto, ela Aham. respondeu errado. Isso me deu uma raiva tão grande. Eu ler Uhum. 2 páginas de um texto que ela não prestou atenção. Sim. Então eu percebi que ela já fechou as mãos, já me olhou assim para iniciar uma calorosa briga, né, entre Uhum. nós duas, discussão, vamos dizer Sim. assim, e até poderia ser uma briga pior. Nessa hora eu lembrei dessa mensagem Aham. aqui. Aí quando eu já ia falar assim, né, você não fez isso, você não leu, olha o julgamento, né? Você não presta atenção. Aí eu falei Uhum. assim, minha filha, né? Você é muito especial para mim, eu te amo demais, sabe? Você é minha amiga, né? Você é uma pessoa muito especial para mim. Aí quando eu já ia passar para correção, né, eu falei assim, minha filha, você tinha que ter prestado atenção. Antes de eu falar isso, aí os lábios dela tremeu, Aham. o olho dela encheu de água e ela falou assim, mãe, me perdoa não ter prestado atenção, me Olha só. desculpa, mãe. Então, assim, e ela veio, me abraçou, né? Então, assim, eu tive que respirar umas 2 Sim. vezes para elogiar ela antes de pagar um sapo para ela, Com né? certeza, porque na verdade Sim, é uma prática, sim. né? Igual, não é da noite pro dia, Não, né? de Que, jeito nossa, nenhum. pronto, hoje eu consigo corrigir com De criatividade. jeito nenhum. De jeito nenhum, é uma prática, né? E é um Sim, processo também, é é, você se permitir também, né? Fazer sim, essa situação, porque quando vocês pais não se permitirem, isso sim, também não vai acontecer, né? Então se permitam e vão nessa sim. prática, né? Porque é um É, dia após o outro, né? Uma correção após a outra, e isso vai ficando de forma mais sim. natural. Aí sabe o que aconteceu, Fernanda? Ela leu o texto sozinha, fez a tarefa sozinha, depois me mostrou, Aham. estava tudo certo, olha que Olha gracinha. só. E ela pediu mais umas 3 vezes desculpa, que aí Aham, eu já comecei a ficar sem graça, né? Não, minha filha, precisa mais não, né? aham. Então, assim, foi interessantíssimo, naquele momento de tensão, onde haveria uma Sim, discussão, eu falar das qualidades dela, do sim, quanto ela é importante, tá, gente? Deu certo, é sim. experiência própria, tá bom? É os pais entenderem que não são perfeitos, Sim, né? Que são sujeitos a errar. E os filhos também, né? E os exatamente. pais entender que os filhos também são sujeitos a errar, né? Porque ninguém é perfeito, De né? jeito Que nenhum. todo Meu mundo é Deus, sujeito a errar, é verdade. né? E aí os pais entendendo isso, é corrigir, é acolher, né? Sim. E de forma criativa, principalmente. E de forma assim que surpreende o filho, né? Sim, Então, assim, o mundo, pessoal, o mundo hoje não ensina isso para os nossos filhos. sim, Então, é nós mesmos, nós estamos. Nunca é tarde, tá? Para nós posicionarmos no papel de pai, no papel de mãe, né? Com amor, né? sim, E agora vamos lançar o nosso desafio, nós já estamos sim. terminando o nosso encontro. Esse desafio desse encontro é o seguinte: vocês vão reservar um tempo com seus filhos e questionar eles o seguinte: qual é a conduta sua, pai, que mais chateia o seu filho, Uhum. né? E depois também vocês vão falar para os seus filhos qual a conduta deles que mais chateia vocês. Sim, Vocês vão compreender aquela conduta que você faz e às vezes você nem imagina sim, que deixa o seu filho super chateado, super constrangido, né? E isso é bom, você vai conhecer isso. E eu quero falar, isso não é uma lavagem de roupa suja, isso sim, não é em forma de desabafo, não é para alterar a voz, para se sim. ser Não é falado aquele jogo isso. da discórdia, De né, que jeito nenhum. tem. Não né, críticas, julgamentos. Sim, E sim é um diálogo. E, pessoal, o diálogo, ele é uma ferramenta importantíssima sim. para nós termos relações saudáveis com os Com nossos filhos, tá certeza. bom? Né? Então, pergunta, Sim, faça o desafio, né? Pergunta a eles e também sim, reflitam, né, nessa situação, né? Nossa, exatamente. meu filho, desculpa, né? Eu não sabia que isso acontecia, É né? Eu verdade. vou tentar mudar minha conduta da mesma forma que seu filho também, né? Pode tentar mudar a Com conduta, né? Porque é certeza. igual eu falei, ninguém é perfeito, Não, né? E todo mundo tem que entender que nós somos sujeitos a errar, né? E sim. por isso que nós estamos em constante processo de construção, de evolução, Aprimoramento, né? né? Aprimoramento, com Exatamente. certeza, né? Então Sim. façam um desafio, não deixem de fazer, Tá tá bom. bom? Muito Sim, obrigada para vocês que acompanharam até aqui, né? sim. E assim, nós finalizamos agora, né, Fernanda? Sim, A ser feliz, Fernanda, gostaria de falar isso, pai, é não desistir das pessoas que nós amamos, né, que inclui sim, os nossos com filhos, certeza. só porque eles nos decepcionam, né? E a frase do Augusto Cury para esse encontro é o seguinte: educar não é repetir palavras, Sim, é criar ideias, é encantar, né? sim, Então, pessoal, hoje nós, nesse hábito 3 nós mostramos o seguinte a vocês, pais, resumidamente, que nós sim podemos mudar as nossas atitudes em momentos de conflito, né? Fazendo com que nossos filhos reflitam profundamente sobre suas condutas e, sim, consequentemente, mudem os seus comportamentos, tá?
Então, agradeço a Deus novamente por nós terminarmos mais este encontro, passar para vocês essas informações tão maravilhosas, tão valiosas, né? Com certeza. Agradeço a vocês, pais, que estão aí ó, na luta, assistindo os nossos encontros para melhorar a relação de vocês. E o nosso próximo encontro, né, que vai ser o hábito 4, né, que fala o seguinte: bons pais ensinam, preparam os filhos para os aplausos, né? E pais brilhantes preparam os filhos para os fracassos. Então, muito obrigada e até lá. Curta o vídeo, né? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo encontro. Exatamente. Um abraço.